Qual o seu maior medo? Dependendo da idade, essa resposta pode mudar bastante. Quando somos crianças, nosso medo costuma ser irracional, o escuro, a sensação de que tem alguém te observando quando você está sozinho, uma casa abandonada no fim da rua. Mas o tempo passa e você percebe que não tinha nada no escuro, ninguém estava te observando. E aquela casa velha é só uma herança que ninguém quis cuidar. Aos poucos, o medo irracional vai desaparecendo, mas ele nunca vai realmente embora. Ele amadurece com você. O medo aprende a se esconder em boletos, notícias ruins, diagnósticos médicos e às vezes nas memórias que nunca conseguimos esquecer. Todo mundo aprende a lidar com ele de um jeito. Tem quem reprime, tem quem esquece, tem quem faz terapia, mas em algum momento somos forçados a encarar o medo de frente. É exatamente disso que It, a Coisa, se alimenta. Oi, eu sou a Nina e seja bem-vindo ao Sussurro. Você já viu no título e na capa qual é o tema desse vídeo? Essa introdução foi só para tentar te apresentar It de uma forma diferente. Para a maioria das pessoas, quando se fala em It, a Coisa, estamos falando de Pennywise, o palhaço dançarino. Mas se você já assistiu o filme ou principalmente leu o livro, sabe que a Coisa não é um palhaço. Pennywise é apenas uma máscara. A Coisa é uma entidade ancestral, algo muito mais antigo que a humanidade, algo que nem mesmo tem uma forma definida. Ela simplesmente escolhe aparecer como aquilo que você mais teme. Ela sabe o que te assusta, sabe que você tentou esquecer e sabe exatamente onde encontrar um trauma guardado dentro da sua mente. Um ser mais antigo que o próprio universo, que por obra do acaso caiu na Terra e se estabeleceu exatamente onde no futuro nasceria a cidade de Derry. Há quem diga que não existe diferença entre a coisa e a cidade, como se Derry fosse o corpo e a coisa a mente. Mesmo quando ela está dormindo, sua influência continua agindo, e a cada 27 anos, a coisa desperta, e aí você já sabe, tragédia, desaparecimento e violência reaparecem como se fosse parte da rotina. Nada disso é coincidência, é como se Derry fosse um organismo vivo, respirando medo. A influência da coisa está em toda parte, mas é nos adultos que ela fica mais evidente. A apatia é um sentimento padrão na cidade. Eles veem, mas não agem. É como se estivessem adormecidos. Se você lembra da primeira cena do filme, quando George é atacado, existe um detalhe que parece simples, mas é extremamente importante. Uma senhora vê e não faz nada. É como se o filme deixasse um recado pra gente. Em Derry, você está sozinho. Mas de onde ele veio? O livro sugere que a coisa veio de uma dimensão chamada macroverso, um lugar onde as leis da física, as nossas leis da física, não existem. Mas aqui vem uma parte curiosa. A coisa não é a única entidade cósmica desse universo. Existe outra, tão antiga quanto ele. Alguém que estaria do lado oposto da balança. Maturin, a tartaruga gigante. Diferente da coisa, Maturin não se alimenta do medo. Ele representa a criação, a vida, o equilíbrio. Segundo a lenda, ele teria vomitado o universo, como se o ato de criação fosse algo natural. E quando a coisa caiu na Terra por acidente, Maturin simplesmente observou. Ele raramente intervém, talvez porque a natureza dele não seja lutar, mas manter o equilíbrio, como se fosse parte de uma regra cósmica que não entendemos. Tem quem acredita que os perdedores tiveram a ajuda da tartaruga gigante. E eu tenho que concordar com isso. Seria difícil acreditar que um grupo de seres humanos derrotaria uma criatura cósmica sozinhos. Você pode se perguntar por que Maturin não destruiu a coisa. Talvez porque o medo faça parte do equilíbrio do universo. E é bem possível que o Clube dos Perdedores conseguiu destruir fosse apenas uma parte daquela criatura, a parte que ficou presa aqui na Terra. Talvez essa coisa faça parte do equilíbrio do universo, assim como a criação e a destruição. E é aqui que surge uma das maiores diferenças entre o livro e o filme, a forma como esse universo é tratado. Nos filmes, a coisa é mostrada como um monstro, uma criatura aterrorizante que assume a forma de Pennywise, mas no livro é mais do que isso. É uma força primordial, conceito vivo do medo, que vai mudando de forma para cada personagem, algo que não pensa como nós, nem consegue existir do mesmo jeito. Maturin, que no livro aparece bem mais, no filme é só apresentado como uma divindade cultuada pelo povo Chocopiwa,
que vive próximo a Derry. É com essa tribo que Mike aprende o ritual para aprisionar a criatura. Mas é claro que esse ritual falha. Nesse meio tempo, eles descobrem que a criatura obedece à forma física em que ela habita, assim podendo ser morta com mais facilidade. A série ainda está em lançamento, mas pelo que já temos, descobrimos que o povo enfrentou essa criatura e até conseguiu selar a coisa em uma floresta que no futuro se tornou a cidade de Derry. Acaba que Derry não é só o palco da história, é como se a cidade fosse um organismo e a coisa fosse o que corre dentro das veias. O livro deixa isso um pouco mais claro. A influência dela age em todos, principalmente nos adultos. Uma curiosidade interessante é que se você sai de Derry, você não pode ter filhos, mas se você volta para Derry, você pode. É como se, ao nascer ali, você fosse condenado. A influência dela nos adultos é maior do que parece. A apatia deles não é normal, é um sintoma da coisa. Acho que foi por esse motivo que um dos personagens do Clube dos Otários resolveu permanecer em Derry. Mike foi um dos únicos que não queria esquecer, um dos únicos que não podia. Enquanto os outros seguiam suas vidas e deixavam a cidade para trás, ele ficou ali e esteve guardando as memórias para todos, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde eles precisariam enfrentar aquela coisa. 27 anos depois, foi exatamente o que aconteceu. Só tem um detalhe: eles não voltam lembrando do que aconteceu, eles voltam sentindo uma sensação estranha, um desconforto, como se algo faltasse, como se o corpo lembrasse do trauma, mas a mente não. Os personagens não se lembram de onde vieram, mas carregam as marcas daquilo mesmo assim. A prova disso é que um dos personagens, o Stanley, prefere se retirar desse mundo do que enfrentar aquela coisa de novo. O esquecimento faz parte da maldição de Derry. Ao retornar para lá, eles acabam revivendo alguns traumas. No livro isso fica bem claro. A coisa deixa você sair de Derry, mas não por completo. Ela fica com uma parte de você. Como eu já disse, It é uma entidade cósmica, mas apesar de todo esse poder, ele tem uma fraqueza. Afinal, o medo funciona de dois lados. Assim como ele conseguiu entrar na mente das pessoas, os humanos também podem entrar na mente dele. E é isso que o Clube dos Otários faz. Eles não vencem com armas, nem com força, mas com algo que a criatura não consegue entender direito: união. Quando eles finalmente lembram do que passaram, é quando eles estão prontos para encarar o seu trauma de frente. O medo perde o controle, e nesse momento a coisa revela sua última forma, algo pequeno e frágil, quase patético, como se o medo, quando exposto à luz, sempre fosse menor do que ele parecia. E é aí que o livro deixa uma mensagem poderosa. Talvez o medo não possa ser destruído por completo, mas ele pode ser enfrentado, e quando isso acontece, ele perde a força. No fim, It, a coisa, não é apenas sobre um monstro, é sobre como lidamos com os nossos monstros, não os que estão lá fora, mas os que vivem dentro de cada um de nós. Sei que esse canal é de terror, mas eu não imaginei que terminaria o vídeo desse jeito. Essa é uma lição que podemos aprender com It. Talvez por isso o livro e o filme acabam sendo atemporais. Cada um acaba tendo uma interpretação sobre a coisa. Eu sei que a maioria das pessoas conhece como Pennywise e acham que o filme se resume àquele palhaço. Deveriam assistir um pouco mais, principalmente a parte 2, para entender a coisa do ritual. Eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo qual o seu maior medo. Eu tô curiosa para saber. Mas antes de ir, não se esquece de se inscrever, deixar o like e comentar alguma coisa para ajudar no algoritmo. Compartilhe com um amigo esse vídeo. Um beijo no seu coração e até semana que vem. Tchau!